Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é Olga Esteves, expert em micropigmentação labial. Iremos dar início agora a uma jornada de 10 aulas sobre micropigmentação labial. Você que ama o mundo da micropigmentação labial, não fique de fora. Então vem comigo nessa jornada, pega caneta, pega um papel, senta aí e vamos aprender juntas. Sem delongas, vamos iniciar a nossa aula 1, que o tema é neutralização. Esse tema que tem trazido tantas dúvidas, tem gerado tantas dúvidas para as micropigmentadoras labiais, principalmente as que estão iniciando agora no mundo da micropigmentação labial. Então eu vou facilitar a sua percepção sobre o que é a neutralização labial. Então vamos lá. A neutralização labial, o que se trata? A gente vai neutralizar aquele tom mais escuro de lábios. Geralmente são lábios com fototipo 4 a 5, que são muito escuros, ou lábios que são muito arroxeados. Vai ter a diferença de lábios escuros, lábios marrons escuros, lábios acinzentados e lábios roxeados. Então a gente vai entender um pouco sobre essa diferença de tons de lábios, tá bom? Cada lábio escuro tem a sua particularidade. A gente consegue neutralizar e dar cor em alguns tons, a gente consegue só clarear alguns tons para trazer aquele tom de carne fresca, aquele tom de lábios com vida, lábios com revitalização, mas nunca conseguimos colocar um vermelho escuro em lábios escuros, tá bom? Então, se você viu de alguma forma isso acontecer, descarta essa possibilidade, que não é possível colocar tom vermelho demais em lábios escuros. Existem 3 fatores importantes para que entendamos o motivo do escurecimento desses lábios. Eu venho falando isso em várias vezes, repetidamente, em palestras, no meu treinamento online. Então eu vou falar aqui mais uma vez para que isso entre na sua mente e você consiga entender e ter uma percepção melhor sobre o que é o lábio escuro. Existem 3 fatores mais comuns, que é o fator de hemosiderina, o fator de melanina e o fator solar, tá? Principalmente aqui da região do Nordeste. Eu sou aqui de Fortaleza, sou do Nordeste, e aqui a gente tem muitos lábios que chegam aqui bronzeados, lábios que aparentemente, naturalmente são pálidos e levemente manchados, mas quando chega, se essa paciente, essa cliente se expôs ao sol por muito tempo, vai chegar aqui bronzeado. E se a gente não tiver essa percepção, a gente vai achar ali que é um lábio manchado ou um lábio escuro por fator de melanina. Eu vou citar alguns exemplos sobre tipo de lábios que tem alguns tons de escurecimento mais escuro, e tipo de lábios mais arroxeados e tipo de lábios mais acinzentados. Agora vamos lá a pergunta: Olga, o que usar em lábios extremamente escuros? Quando eu tenho uma lâmina muito escura, com fator melanina muito escuro, eu preciso de algumas sessões para clarear. Eu tenho um CI, um pigmento, que é o meu aliado para clarear esse tipo de lâmina. Qual é esse CI? O dióxido de titânio, o branco, tá? Então com esse CI a gente clareia. Eu vou usar o branco puro? Não, eu vou entrar com outras cores, que é o laranja, que eu vou misturar o quê? Eu vou misturar o vermelho com o amarelo para dar o laranja. Naquela misturinha, quando a gente aprendeu na escola, a misturinha das cores, as cores secundárias, o laranja é uma cor secundária que vem da cor primária, que é o vermelho, né? E o amarelo. Então a gente vai juntar o vermelho e o amarelo, vai dar ali um laranja e a gente vai entrar com o branco, o dióxido de titânio. Só que a proporção do branco vai ter uma proporção maior, então a gente vai ter mais branco para clarear esse lábio e deixar um tom mais vibrante. A gente vai ter um fundo branco com a cor vibrante, que a gente vai deixar ali aquele tom. Na terceira sessão a gente consegue deixar aquele tom mais rosa. E qual pigmento hoje da marca que eu uso, que é a Expressive Colors, no qual me entrega pigmentos já pronto para que eu possa executar essa manobra, essa técnica de neutralização em lábios extremamente escuros, é o Bonequinha. O Bonequinha foi o pigmento que eu achei pronto com a proporção que eu preciso para fazer neutralizações em lábios extremamente escuros. Então vamos lá, se eu pego uma lâmina dessa muito escura, o que é que eu venho fazer?
Primeira sessão, posso usar só o bonequinho puro. Sigo as 5 etapas lá do método LP40, que é a implantação em 5 etapas. Na segunda sessão, após 60 dias, continuo usando bonequinha. Se tiver tido ali um fundo de clareamento, você pode adicionar ali um laranja com um tom mais amarelado, que é o doce tangerina, que o doce tangerina ele tem um fundo mais amarelado. Então, na segunda sessão, misturamos os dois, meio a meio. Se eu uso 3 gotas de um, eu uso 3 gotas de outro. Se eu uso 5 gotas de um, eu uso 5 gotas de outro. E misturamos ali no batoque. Sempre a mesma proporção, tá? Não vai apertar ali o tubinho de pigmento e cair na aleatório, não. Conta a gotinha, 3 gotinhas de um, 3 gotinhas de outro. Eu uso 3. Mas tem gente que usa muito pigmento, então usa 5. Se você usa muito pigmento, usa 5. 5 gotas do bonequinho, 5 gotas do doce tangerina, e aí você já vai ter um branco aliado já, e vai ter ali mais vermelho com amarelo para dar aquela cor mais rosada no lábio. Entenderam? Então essa na segunda sessão. Na terceira sessão da mesma forma, e na terceira sessão aí sim você vai ter um resultado espetacular. Então a gente nunca consegue neutralizar uma lâmina extremamente escura em uma sessão só. A gente consegue fazer pelo menos de 2 a 3 sessões, é o que eu geralmente aconselho. Agora vamos falar sobre o fator de hemosiderina. A hemosiderina vem ali das hemócias, do sangue, tá? É um lábio que vai ter muita circulação sanguínea. Naquela região vai ter muito roxo da circulação sanguínea. O que é que a gente tem que trabalhar nesse lábio? A gente tem que trabalhar com pigmento inteligente. Como é o pigmento inteligente que eu falo, né, gente? Pigmento inteligente. Tem pigmento burro? Não tem, né, gente? Mas tem pigmentos que vem pronto com o quê? Com o CI de sacrifício. Esse CI de sacrifício, ele é um dos nossos aliados para esse tipo de lâmina labial que tem o fator de hemosiderina, aquele lábios mais roxo, mais arroxeado. A gente vai trabalhar com o CI de sacrifício que vai enganar o organismo naquela fagocitose, aquele processo de cicatrização, processo cicatricial que a gente vai falar em outra aula, mais sobre o que é CI de sacrifício, que é o processo cicatricial. Mas a gente vai ter 2 pigmentos aliados orgânicos que vai vai enganar o organismo ali naquele processo cicatricial, e o que vai prevalecer vai ser o quê? Vai ser o vermelho e o amarelo, inorgânico. Então a gente vai ter ali um lábio cicatrizado com um tom mais rosado, e a gente vai trabalhar com fundo mais amarelo. Qual é o pigmento que já vem pronto e que eu indico para esse tipo de neutralização? O doce tangerina. Se a gente degradar o doce tangerina, a gente vai ver o quanto que ele tem bastante amarelo na composição dele, amarelo inorgânico. Então a gente vai trabalhar muito com esse pigmento, tanto em neutralizar lábios com melanina como com hemosiderina. Só que quando o lábio é só arroxeado, eu não preciso muito de branco, preciso mais de amarelo. Então o pigmento que eu vou neutralizar lábios arroxeados é o doce tangerina. Ficou claro? E se eu tenho um lábio com fator solar, um lábio mais bronzeado, ela quer uma revitalização, um efeito batom, enfim, eu entro com o Luísa Brava, que é um rosa que tem vermelho, tem branco e tem o amarelo também, que vai neutralizar e vai dar cor na mesma sessão, tá? E o fator solar, gente, é só aguardar um tempo, pede para cliente usar protetor solar no lábio e aguardar que esse lábio vai voltar pro tom original. O ideal é que aguarde, mas se você não conseguir ter esse tempo de aguardar ali, ela realmente cicatrizar 100%, aí você vai e indica aí o Luísa Brava. E um dos lábios que mais geram dúvida também é o lábios manchado ou lábios duplo tom. É o lábio que tem a borda mais escura e o centro do lábio mais rosado, mais avermelhada. Esse lábio, gente, sem dúvida nenhuma, você precisa usar o Luísa Brava. O Luísa Brava, ele é um pigmento também inteligente, que ele vem com cor, com um rosado muito lindo, e ele já vem com CIs que vão neutralizar, que é o branco e o amarelo, tá? Então, peguei um lábios duplo tom, um lábios duplo tom, ou um lábios que é manchado, eu venho com o Luísa Brava. Olga, mas vamos lá, se esse lábio é um duplo tom com o centro mais rosado, você usa o Luísa Brava. O Luísa Brava, ele puxa mais pro rosa, tá? No pós-imediato ele vai ficar mais rosa. Mas se essa cliente ela tem um duplo tom
a borda mais escura e o centro mais avermelhado, aí o que é que eu indico para você usar nesse lábio? Você vai usar o Maçã do Amor, isso mesmo. Maçã do Amor também é um pigmento inteligente que vem com cores que vai dar o tom do lábio ali com o mesmo tom do vermelhidão da parte de dentro, como também vai neutralizar a borda escura, porque na composição dele ele vai ter o amarelo e o branco também. Então, gente, são 4 pigmentos primordiais para eu usar em tipos de neutralizações. Lábios escuro, extremamente escuro, uso bonequinha. Lábios mais arroxeados, eu uso o doce tangerina. Lábios duplo tom ou manchados com centro mais rosado, eu uso Lisa Braba. Lábios duplo tom com centro mais avermelhado, eu uso o Maçã do Amor. Então não tenha mais dúvida de qual pigmento escolher para cada lâmina labial. Então essa é a primeira aula, espero que você tenha gostado. Ufa, com muita informação, então anota aí, vou tentar ser o mais didática possível e vem comigo para as outras aulas, não perde que vai ter muito conteúdo. Agora eu quero saber o que você achou, deixa um comentário aqui embaixo se você gostou dessa aula ou se ainda tem alguma dúvida.